Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal da Fábio Baralho Cigano e eu sou a Fábio. Hoje o nosso título é: quais as intenções dessa pessoa comigo? Qual é a intenção dela? E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, dê um like no vídeo, compartilha com alguém que você acha interessante compartilhar e me ajuda a fazer o canal a crescer. Então, nós temos 3 opções. Se você quiser pausar o vídeo para poder te conectar com uma dessas opções que eu vou te falar agora. Lápis Lazuli, opção 1, com baralho da Cigana Morgana, a Pedra do Sol, que é o baralho da vovó cigana, e a Perita, com baralho dourado. Vou pegar uma energia do tarô das bruxas. Vou pegar um conselho do tarô dos anjos do romance. Na presença aqui dessa santinha que eu ganhei, estilizada, maravilhosa. Que nós sejamos abençoados pela graça dela. Gratidão, mãezinha. Vou te colocar aqui. Vou soltar a vinheta e eu volto. Vamos lá para quem escolheu a opção do lápis lazuli. Lembrando, gente, que é uma tiragem generalizada, né? E que a gente tem que encaixar na nossa história. Nem todos os detalhes, nem as características da pessoa ou da situação fecha com a tua história, né? Mas tenho certeza que alguma coisa cabe na tua situação. Qual a intenção dessa pessoa? Com quem escolheu o lápis lazuli? Qual a intenção dela? Que nos seja permitido ver, que os detalhes sejam claros, para que haja compreensão. Qual a intenção? Gente, nem sempre a tiragem vai sair de uma maneira que a gente gostaria, né? E nem por isso o baralho, ou esse oráculo, né, não quer te ajudar. Muitas vezes eu vejo as pessoas não gostando dos resultados, como se fosse uma culpa, minha culpa, ou do baralho, do oráculo, ou, né, porque não gostou da situação ou da resposta, e não é, né, é a verdade. Então vamos lá. Qual a intenção dessa pessoa? A criança, os pássaros, o cão, os trevos, a casa, a montanha, os peixes, a cruz, a raposa e o caixão. Aqui, gente, essa tiragem é uma tiragem bem complexa, né? Até vou tirar uma energia já, pra gente ver o que acontece, qual é a energia dessa pessoa em relação a vocês dois. Porque eu vejo muita alegria no encontro, muito companheirismo, muita amizade, muito sentimento de proteção, de estar junto, de festejar da parte boa da vida, né?
vejo intenções boas dessa pessoa de prolongar esse relacionamento, mas vejo impedimentos. A roda da fortuna. A roda da fortuna fala da instabilidade, né? Daquilo que era e que pode deixar de ser. A roda da fortuna, ela vem falar, né, que hoje nós podemos estar aqui em cima, amanhã nós podemos estar aqui embaixo e que a vida, né, é um eterno girar, um eterno acontecer, né? Então, ao mesmo tempo, ele diz que tudo é possível aqui, né? Do jeito que está, talvez não permaneça, que possa ter uma mudança aí para melhor, né? Que tenha uma mudança. Aqui eu vejo essa pessoa, né? Que tem um carinho enorme, sente assim que são encontros alegres, né? Com muito carinho. Essa pessoa sente uma preocupação, às vezes até exagerada aqui que eu vejo, ó, né? Uma preocupação, um sofrimento. É como se ela gostaria de fazer mais ou de agir diferente e não pode. Ela se sente aqui travada, pode ser a distância geográfica, pode ser impedimento financeiro aqui, gente, ó, que aparece o dinheiro, né? Mesmo que seja triângulo, tá? Não me apedrejem, as pessoas que detestam essa palavra. Gente, como é uma tiragem generalizada e eu não tô com feedback da pessoa aqui, não é uma consulta particular para eu identificar o que é essa montanha. Essa montanha pode ser distância geográfica, dificuldade, pode ser um triângulo, mas aqui tá me dizendo que independente dessa dificuldade aqui, fala que o que tá batendo mesmo é as finanças, é o dinheiro, né? E que aqui, ó, que a intenção dela realmente fosse ter uma vida plena, né? Uma vida segura, de segurança, de família, de estabilidade, mas que nesse momento, gente, nesse momento a possibilidade são de pequenos encontros, tá? Isso aqui fala de vários, não só um, vários e pequenos. Então aqui não me mostra nesse momento, tá? Nesse momento não me mostra um futuro, né? Mas que nesse momento a energia dessa pessoa é de carinho, de alegria, de conforto, de se preocupar, né? Mas que isso nesse momento tem a possibilidade de acabar, né? Aqui a roda da fortuna falando, né? Que essa situação tende a acabar. Deixa eu ver o que fala aqui, né? Qual o recadinho aqui do tarô, do romance. Gente, a velhinha apagou. Eu acho que é um sinal que mostra aqui que a intenção dessa pessoa são as melhores, né? Tem intenção, tem boas intenções de formar uma família, de permanecer, de ser algo estável, mas quais as possibilidades que ela vê nesse momento, né? Que tem muita dificuldade para que isso aconteça, tem muita tristeza, muito pesar. Ela aqui em situações de risco, em situações de desconfiança ou de medo de que isso não dê certo ou que isso não possa acontecer, tá? Então eu vejo ela estagnada, mas o que tudo indica, através do tarô, que vem mudanças aí, gente, tá? Ó, a roda da fortuna, vamos ter fé para que isso aconteça da melhor forma e aconteça logo. Vamos ver o que os anjos têm para nos dizer. Gente, para quem escolheu
a pedra do sol, eu vou pausar o vídeo para acender a velinha. O que os anjos têm para nos dizer dessas mudanças ou dessa energia de mudança, de tristeza, mas de boas intenções? O que os anjos têm para dizer para quem escolheu lápis lazuli? A paixão. Permita seu coração e a alma cantar com alegria, com diversão, né? Aqui fala da diversão, ó, dos momentos bons, alegres quando vocês se encontram, né? Desse sentimento de proteção. Então tá dizendo assim, o que eu entendo, né? Que viva essa paixão, talvez sem essa ansiedade de saber o que vem depois, né? E mesmo que as intenções são boas, essa pessoa tem boas intenções, né? Vamos torcer para que essa mudança seja para melhor, que venha uma mudança realmente, né? E que essa tristeza dela, esse impasse dela com não conseguir fazer as coisas, transformar as coisas do jeito que ela gostaria, terminem logo e que venha essa mudança, então, dessa energia de mudança que está mostrando aqui. Então eu vou pausar o vídeo, vou acender a velinha para a gente continuar. Então vamos lá para quem escolheu a pirita. Obrigada, baralho da Cigana Morgana. Vamos lá para quem escolheu a pirita. Baralho dourado. Quais as intenções dessa pessoa? Caiu, gente, caiu para cima. Quais as intenções? Eu senti que tinha que pegar. Quais as intenções? Quais as intenções dessa pessoa? Quais as intenções dessa pessoa? Para quem escolheu a pirita? Quais as intenções dela? Quais as intenções dela? Quais as intenções dessa pessoa? Quais as intenções dessa pessoa? Quais as intenções? Vamos tirar uma energia. Quais as intenções dessa pessoa? Os arcanos maiores. E já vou tirar dos anjos aqui. Qual a intenção dessa pessoa? Com essa pessoa que escolheu a pirita. Qual a intenção? Oh, gente, não vamos estragar a surpresa. Alguém viu aí? Eu vi. A força. A energia da força. Vamos ver o que o baralho cigano tem para nos falar. A chave. Ó, aliança. Ai, gratidão, gratidão.
os ratos, o relógio, o navio e a árvore. Gente, eu vou guardar isso aqui para depois. Aqui fala, né, quais as intenções dessa pessoa. Essa pessoa pensa em ti, né? Pensa no futuro, aqui tem a carta do tempo, né? Essa pessoa imagina, sonha, tem uma ligação espiritual forte já de mais tempo. Algumas pessoas poderiam dizer aqui, né, para quem acredita, gente, que isso daqui já é uma situação de vidas passadas, tá? É uma ligação fortíssima de espiritual mesmo, né? Vocês estão conectados, eu acho que você sente isso. É uma coisa muito forte. Pensa assim, Fábio, mas a gente está só se conhecendo. Tem aqui a carta do futuro, do tempo, de novo, como resposta para ti, tá? Ao mesmo tempo que te diz que tu tem que ter paciência, porque tudo vai acontecer no seu devido tempo. Mas tenha fé que a resposta é uma tiragem positiva, de muito amor, de muita intenção aqui, ó, de união. E alguns casos até de trabalharem juntos, de terem um trabalho juntos mesmo, uma sociedade, um casamento, tá? Essa é a intenção. Essa pessoa sabe que precisa de um tempo para poder realizar as coisas contigo. A intenção dela é permanecer, é ter uma estabilidade contigo, tá? Eu vejo aqui que teve um breve momento aí de que vocês tiveram meio que se adaptar, ou que vão se adaptar ainda, tá? Em alguns, as pessoas, eu vejo assim, gente, tem situações aqui de pessoas que não estão longe, que as pessoas estão juntas, estão se conhecendo ou estão saindo já há algum tempo, e a pergunta é, qual a intenção dessa pessoa comigo? Será que realmente é ficar comigo? Então, assim, sim, independente da situação em que vocês se encontram, se só ficantes, se conhecendo, se já estão juntos, a resposta é sim, a intenção dela é ter uma estabilidade. E alguns casos que eu gostaria de dizer é que teve aí um desconforto, como se alguma coisa tivesse meio que mexido nas estruturas de vocês, tá? No passado aqui, bem breve, bem recente, né? E que ele ficou meio assim, ou vocês ficaram meio mexidos, mas não nada que abalou o relacionamento e nem vai, né? E quem vai viver isso não vai abalar, tá? A tua resposta é sim, tá? Vocês têm um tempo, uma longa caminhada juntos aqui. Em alguns casos, gente, aqui apareceu a carta da força, ó, né? Alguns falam que essa carta representa o signo de Leão. Alguns falam da força que você tem que fazer para contornar alguns empecilhos, algumas situações contra, né? Algumas pessoas pensam, não é a pessoa para mim, eu sei que ele gostaria de ter essa vida comigo, né? Mas eu não quero. Gente, acontece muito, né? Da pessoa ficar em dúvida. Vejo algumas pessoas aqui lutando contra o sentimento ainda, né? Mas eu vejo essa pessoa lutando como um leão para isso acontecer, tá? Independente se existe dúvida da tua parte, se tem algum impedimento, qualquer que seja, essa pessoa tá lutando e vai lutar como um leão para que isso aconteça. E pelo que a gente tá vendo aqui, vai acontecer, né? Vai acontecer, tá? É uma tiragem maravilhosa, sinto assim uma energia muito fluida, de muita força. Fabi, não sei. Tenha certeza que sim, acredite em ti, se ame, sabe? Eleve tua energia, tua autoestima. Confie mais em você. E tenha certeza que o outro tem ótimas intenções, tá? Vamos ver então, que os anjos dizem, o casamento.
essa situação envolve casamento, tá? Eu quero acreditar que a intenção dessa pessoa é casar contigo, tá? Em alguns casos casar mesmo, religioso, civil, outras é morar junto, né? Algumas situações dizem que essa pessoa já é casada, né? Porque envolve uma terceira pessoa, já envolve um casamento. Mas independente disso, gente, e para quem não vive triângulo, essa pessoa tem intenção sim de casar contigo, né? E tudo foi falando, olha a aliança aqui, né? Aqui, ó, ela quer ter uma estabilidade econômica, quer ter um relacionamento estável aqui, estabilidade, ó. E tudo foi mostrando, né? E essa carta aqui, ela só veio confirmar, tá? Então, assim, confie nesse leão que tá do teu lado. Ou nessa leoa, né, gente? Se é um... né? Tenha confiança. Que lindinho, gente. Gratidão. Vamos então para quem escolheu a vovó cigana. Eu não sei nem se eu inverti a ordem dos baralhos, mas independente disso, a gente vai se guiar pelas pedras. A vovó cigana. Vovó cigana, nos mostre qual a intenção dessa pessoa com quem escolheu a pedra do sol. Qual a intenção dela? Vovó cigana. Qual a intenção dessa pessoa? Qual a intenção dessa pessoa? Qual a intenção dessa pessoa? Tirar uma energia. Gente, hoje tá frio aqui, mas tá um dia tão lindo. Qual a energia dessa pessoa? Qual a energia? Vamos ver aqui. Qual a energia dessa pessoa? Qual o conselho dos anjos do romance? Qual o conselho? Qual o conselho? Qual o conselho? Vamos lá. A energia do louco. O louco se joga, o louco é aquele que inicia uma jornada sem pensar, sem sentir, simplesmente se joga. Então vamos ver aqui o que ele quis dizer. A cegonha, a carta, os peixes, você, sendo mulher ou homem, tanto faz, os lírios,
a raposa, a chave, os caminhos, os pássaros, a lua. Tá. Ao que tudo indica aqui, gente, essa pessoa, tá? Ela tem boas intenções, né? Ela tem boas intenções, só que aqui eu vejo uma mudança de comportamento, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela vem amadurecendo, ela vem mudando. Não sei se você anda moldando, tendo paciência, ou vai ter paciência. Eu te vejo um pouco mais madura, mais vivida, mais segura das tuas intenções do que ela. Vejo ela aprendendo, ela se moldando, se comunicando. Eu acho que tem uma situação positiva dela ter essa vontade de mudança de comportamento. Mas, gente, tem um mas aqui. Eu imagino que essa pessoa aqui, a energia do louco, é uma pessoa impulsiva. Então, ela pode mudar, tem toda essa possibilidade de mudança de comportamento para agradar ou para fazer dar certo. Mas como ela é uma energia de impulsividade, gente, aqui, ó, mostra a dúvida. O que significa isso, Fábio? Significa que, de repente, você investe um tempo com ela, né? Vocês têm momentos maravilhosos, né? Momentos incríveis, você tem um carinho enorme, é um carinho recíproco. Mas a energia que passa é como se você fosse mais madura do que essa pessoa precisa. É quase assim, gente, não falando de idade, tá? Mas é como se quase como mãe e filho, sabe? Assim, esse carinho que você tem. Não digo, gente, que é carinho de mãe e filho. Não vão dizer aí que eu tô dizendo que vocês querem ser a mãe dessa pessoa. Mas assim, essa pessoa mais... você tem um carinho tão grande, parece que quer educar, que quer cuidar, que quer proteger, que gosta tanto, e ele, por sua vez, se encaixou nesse papel, né? Então, assim, ele vai fazer uma força aí de mudança, mas ele é muito impossível. E chega aí num determinado momento e que ele fica em dúvida se ele continua ou não, porque talvez ele também não tenha essa questão da financeira, né? Ele talvez tenha essa preocupação de que ele não consiga chegar lá, que ele não consiga proporcionar o que aqui, né? Que ele não consiga resolver essa situação. Isso pode passar pela cabeça dele, né? Mas que ele intenciona mudar, ter mudanças de comportamento, sim. Ai, Fábio, mas a gente está se conhecendo ainda, né? A mesma coisa, gente, a energia do louco. Quem é o louco? Não que ele seja louco mental aqui, tá? Doente mental, gente, que tenha um déficit aqui, que seja um perigo, né? Não aparece cartas do mal aqui. Embora que ele seja uma pessoa ciumenta, né? O que me diz aqui é que ele é uma pessoa impulsiva e que ele vai mudar. E que ele pode mudar a qualquer momento de opinião, né? Que ele é um pouco vulnerável às situações, né? Vejo vocês conversando muito, vejo assim, vocês tendo uma ligação, independente da situação, gente, tá? Qual situação que vocês estejam hoje, seja triângulo, juntos, ou se conhecendo, ou alguém que está querendo se aproximar, tá? Tenha cuidado um pouco de não investir tanto no começo, de procurar conhecer bem a pessoa, tá? Porque ela muda de ideia. É uma pessoa volúvel. Vamos ver o que os anjos têm para nos dizer. Mantenha sua mente aberta. Nossa, é o que a gente estava falando aqui, né? E com calma. Vamos se conhecendo. Vão se conhecendo, não apostem todas as fichas,
Não tô dizendo que é uma pessoa ruim, que tem más intenções, vou deixar claro aqui, né, gente? Não vamos deixar a pessoa pra lá. Sua alma gêmea pode, ser diferente de você no tipo e nas expectativas. Ai, gente, não é a mesma coisa? Não tá dizendo aqui, não tá dizendo que vocês são diferentes nas expectativas e no tipo usual que tu tá acostumada. Eu acho que é mais ou menos assim, você mais madura, tentando meio que moldar e ele com uma outra bagagem de vida, parece que menos experiente ou mais, mais infantilizado, eu não sei, menos evoluído emocionalmente, aí vocês aí, né, trabalhando essas diferenças, né? E aqui os anjos vêm te dizer, deixa tua mente aberta, né? Que essa pessoa ela não é do jeito que você quer ainda, ou não é do jeito que você gostaria. Não crie grandes expectativas, vocês são um pouco diferentes, né? Mas aqui eles dizem mantenha a mente aberta. Né? Não está dizendo não continue, mas preste atenção nessa coisa dele ser volúvel, talvez de não criticar, né? De manter a mente aberta para essa diferença, né? De não tentar, não é que você tem que moldar a pessoa, modificar a personalidade da pessoa. Que às vezes a gente conhece pessoas que são cruas de relacionamento, né? Que tiveram poucas experiências ou que tiveram experiências que não foram legais. E que aí você vai mostrando como você gostaria que fosse. Não é que você vai moldar a personalidade, a pessoa vai dizer, não quero um cara assim, então troca de pessoa, né? Ou não quero uma mulher assim, então troca de mulher, porque a gente não tem que mudar a pessoa, a essência da pessoa, né? E aqui tá dizendo para você manter a sua mente aberta, né? Que sua alma gêmea pode diferenciar de você no seu tipo e expectativas, mas fala de almas gêmeas. Que amor, né, gente? Eu agradeço pela companhia, um grande beijo e até a próxima.